Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, hoje nós católicos celebramos esses dois apóstolos, São Filipe e São Tiago. São Filipe foi discípulo de João Batista e depois seguiu o Cristo. Tiago guiou a igreja de Jerusalém e participou no chamado Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio que existiu na igreja. No Novo Testamento temos uma carta escrita por ele, Carta de São Tiago. Os apóstolos sempre levaram uma vida austera. E por causa do anúncio e do testemunho do Evangelho, foram martirizados. O Senhor nos dê a graça de também testemunharmos nossa fé com alegria. E por que os apóstolos eles foram martirizados? Com a exceção de São João, que passou ali por um processo de martírio. Ele foi jogado no óleo quente, mas ele saiu ileso e morreu bem idoso. Infelizmente, Judas, os Iscariotes, ele se suicidou. Mas os outros apóstolos foram martirizados. Por quê? Justamente por causa do evangelho que está escrito, que foi proclamado e que será proclamado hoje em toda a Igreja Católica. João 14, de 6 a 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus ressuscita, e depois ele fica aquele tempo com os apóstolos, que é esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo pascal. Quando ele volta para a casa do Pai, ele envia os apóstolos para pregarem o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que nele crê, quem crê em Jesus Cristo, será salvo. E aí terá que ser batizado também. Então, a condição para que a salvação aconteça na vida de um pagão, porque o pagão não crê
não conhece Jesus, não conhece a Santíssima Trindade, a condição deles é justamente essa: crer em Jesus, largar os ídolos e ser batizado, porque o batismo é a purificação dos nossos pecados. O batismo nos leva à morte para nós ressurgirmos em Jesus e com Jesus. E aí a pessoa, ela entra no caminho da salvação, ela é salva. Essa é a condição. Por causa desta mensagem, por causa desta palavra, os apóstolos deram a vida, foram mortos. É por isso que hoje a igreja se reveste da cor vermelha. Todos nós, sacerdotes, estamos celebrando com os paramentos vermelhos para indicar que os apóstolos, no caso hoje, lembrando de maneira particular São Felipe e São Tiago, foram mortos por causa de Jesus. Eles foram pregar para os pagãos. Muitos pagãos se converteram, mas as autoridades pagãs não aceitaram. E vendo naqueles dois, justamente, pessoas que iriam interferir na religião deles, eles mataram. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu queria convidar você que é católico, ou até mesmo você que não seja católico e que está ouvindo de bom grado esta homilia, que vocês adquirissem ou entrassem na internet e visse essa carta apostólica que foi escrita por Ratzinger e assinada por São João Paulo II, onde São João Paulo II admite a verdade que está escrita nessa carta apostólica. O nome dela é Dominus Iesus, que fala justamente da salvação universal em Jesus Cristo na igreja. E é na igreja qual? Na igreja católica. Não é em outra igreja, é na igreja católica. Leia, assimile, medite e guarde no coração. Ainda mais nesses tempos difíceis que hoje nós estamos vivendo, essa carta apostólica, ela nos ajuda realmente na compreensão de que a salvação vem por meio de Jesus Cristo e na Igreja Católica. E hoje nós estamos ouvindo aí que fora da igreja há a possibilidade das pessoas se salvarem também. Essa carta nos ajuda no entendimento. Vocês já ouviram aquela frase: todas as religiões levam ao céu? Se todas as religiões elas nos levam ao céu, então não haveria necessidade nenhuma de Jesus dizer, como está escrito hoje no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus estaria sendo muito rigoroso, dizendo que a única forma de chegar ao céu é por meio dele. Então Jesus estaria dizendo uma mentira. Mas claro, Jesus é a verdade, ele é Deus. Então, meus irmãos, fora de Jesus não pode haver salvação. Então, aquelas pessoas que pertencem a outras religiões, elas precisam acolher a mensagem que veio por nós
por meio dos apóstolos que foram enviados por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus e Senhor. Ele veio do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria e nos trouxe a salvação quando ele morreu na cruz. Então a salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que nos Atos dos Apóstolos, lá é dito pelos apóstolos essa palavra que se assemelha ao que Jesus acabou de dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. É São Pedro que fala. Não há salvação em nenhum outro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro Deus. E esse Deus aqui é de letra minúscula, para indicar que são deuses falsos. Nenhum outro Deus há salvação. Pois não existe debaixo do céu, continuando o que Pedro está dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual tenhamos de ser salvos. Você está entendendo? Abaixo de nosso Senhor não há ninguém que possa nos salvar. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, reafirmada pelo primeiro Papa, que é Pedro. E todos os papas, diante da sucessão apostólica, continuará dizendo isso. Todos os bispos continuarão dizendo isso. Nós, sacerdotes, continuaremos dizendo isso. Os diáconos continuarão dizendo isso. Dizendo o quê? Primeiro, o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E depois o que Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual tenhamos de ser salvos. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Aqui está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Aí vocês pegam ali os versículos 36, 42 e 43. Para completar, leia do versículo 36 até o 43. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos, pelo que todo o que acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. O único que pode remir, tirar os nossos pecados é Jesus Cristo. Nenhum outro líder religioso. E aqui eu posso especificar. Como eu estou falando para os católicos, eu posso especificar. Buda não salva ninguém. Shiva não salva ninguém. Os deuses egípcios não salvam ninguém. Os deuses que os nossos irmãos indígenas adoravam aqui no Brasil não salva ninguém. O único que pode salvar é nosso Senhor Jesus Cristo. Se algum líder religioso, aqui eu falo agora especificando da Igreja Católica, começar a dizer por aí que todas as religiões salvam, se eles levarem uma pessoa de uma outra religião
para estar ali numa missa ou numa celebração e dizerem que estão fazendo comunhão. E dizerem também que aquele líder religioso que está ali com ele, eles podem ter, através da religião deles, podem chegar a Jesus Cristo. É mentira, meus irmãos. Essa não é a verdade. A verdade está aqui em João capítulo 4, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus Cristo quem diz isso. E depois lá nos Atos dos Apóstolos, que abaixo de Jesus não tem ninguém que salve, só Ele é que salva. Só Jesus salva. Você está entendendo? Meus irmãos, quando um católico ele larga a Igreja Católica e ele vai para qualquer outro tipo de religião, isso, me desculpe, é burrice, é retrocesso. É sair do caminho da salvação e ir para o caminho da perdição. Porque essa palavra é revelada, foi Jesus quem revelou, não foi qualquer pessoa. Fora da Igreja Católica não há salvação. Nesta exortação apostólica, isso aqui está bem claro. Nós não podemos nos salvar fora da Igreja Católica. Aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e depois não quiseram, eles não vão se salvar. Jesus fala, depois vocês leem também o capítulo 3 do Evangelho de São João também, porque é lindo, através daquela conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala que para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. E esse nascimento que Jesus está falando é o batismo que se dá justamente no momento em que se renuncia ao paganismo, às falsas religiões, e através da renúncia, que renuncia também ao diabo, a pessoa batizada, ela passa ali pelas águas, recebe o Espírito Santo, e aí ela ressuscita junto com Cristo, porque ela morre ali no batismo, ao paganismo, ao diabo, aos ensinamentos do diabo. Aí ela ressuscita e naquele momento ela proclama a fé em Jesus Cristo. Ela proclama a fé na Santíssima Trindade. Creio em Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, que nos dá vida. Creio na Santa Igreja Católica, que está a salvação. Fora disso, meus irmãos, é engano, é mentira. Mas você poderia perguntar, mas padre, e aquelas pessoas que não conheceram Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus? A igreja vai nos ensinar, e São Paulo também na carta aos Romanos, ele vai dizer, serão julgados pela lei natural. Ser julgado pela lei natural significa serão julgados pelos mandamentos que estão inscritos no coração de cada pessoa. Serão julgados porque os mandamentos estão escritos. A pessoa, ela não precisaria conhecer Deus para saber que ela não deve matar. Ela não precisa conhecer a Deus para ela saber que ela não pode roubar e assim por diante. Está inscrito no coração, porque Deus imprimiu isso no coração do ser humano. Mas o evangelho ele precisa ser anunciado para que as pessoas entendam que quem escreveu, quem colocou no coração do homem essa lei natural foi Deus. Mas não é qualquer Deus. É o Deus Trino, Pai,
Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. E, mais especificamente, na pessoa de Jesus, porque ele se encarnou e ele falou para nós diretamente. E os apóstolos anunciaram esta boa nova. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Firmemos a nossa fé hoje nos ensinamentos que os apóstolos trouxeram para nós, porque Jesus falou diretamente para eles e depois eles passaram até chegar ao nosso coração, até chegar até nós hoje. Hoje, de maneira especial, pedindo a intercessão de São Filipe e São Tiago, que deram a vida por esta verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus falando, e Pedro, nos Atos dos Apóstolos, vai dizer: não há salvação em nenhum outro, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual tenhamos de ser salvos. Peçamos a Nossa Senhora que nós não venhamos a renunciar à Igreja Católica. Peçamos a Nossa Senhora que nós não morramos em estado de pecado mortal. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus único e verdadeiro em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.